Boa tarde a todos, boa tarde, sexto ano, espero que todos estejam bem depois da chuva de ontem, né? Onde nós tivemos que parar um pouco antes a aula em virtude dos raios e trovões. Hoje, infelizmente, a gente está tendo que fazer aqui a transmissão, né, gravada em virtude da internet do professor que está apresentando o problema. Mas isso não vai ser nenhum empecilho. É, Ontem nós vimos, né, estamos fazendo um processo de revisão, vimos aí elementos do mapa, e aí eu estava colocando para vocês as figuras, né, as mais importantes do mapa, da página 262 e 263, e agora eu vou pedir para que vocês fizessem a atividade 2, e agora a gente vai para 265, vai falar um pouquinho mais, já falamos, né, num determinado momento, e vamos falar um pouquinho mais sobre escala cartográfica. Pois bem, já mencionei para vocês a escala cartográfica e vou repetir, enfatizar a importância de sabermos, né, a escala cartográfica, tá bom? Para quem quiser acompanhar aí, a página é 65, tá? Sexto ano. Então, assim, como vimos, o mapa é a representação no plano de uma parte ou de toda a superfície terrestre. Para que isso seja possível, é necessário que essa representação tenha um tamanho reduzido em relação à superfície real que deseja representar. Ou seja, desculpem, ontem eu falei para a senhorita Tainá, né? Acredito que tenha sido para a Tainá, que nós temos que o mapa, ele nos dá, né, na sua legenda, quantas vezes o mapa foi reduzido. E essa redução do mapa, para que se caiba numa folha de papel, né, de uma maneira plana, nós chamamos de escala cartográfica, tá bom? Não esqueçam isso não. Então a relação da proporção entre as dimensões reais da superfície terrestre e a sua representação do mapa é indicada pelaquilo que nós chamamos de escala. Dessa forma, garante-se que as medidas do mapa elas sejam sempre proporcionais às medidas reais. Então, não vai haver, olha, eu quero colocar esse calendário do ângulo, né, numa folha de papel menor. O que eu vou fazer? Eu vou dobrá-lo, eu vou rasgá-lo, cortá-lo com a tesoura, né? Eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso, não dá para fazer isso num território. Então o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o tamanho dele para ele poder caber de uma maneira plana, tá? Dentro de uma folha. Então vai vir lá quantas vezes eu reduzi esse desenho para ele caber, essa área ou desenho, para ele caber numa superfície plana. Então tá lá, na 265 para quem quiser acompanhar. Para visualizarmos como isso é feito, vamos imaginar uma sala de aula, ela terá 8 metros de comprimento e 6 metros de largura. Para representá-la em uma folha de papel, mantendo suas proporções, devemos definir quantas vezes a sua área total deverá ser reduzida para caber no papel. Ou seja, temos que definir a escala da nossa representação. Aí tá, observe a seguir a planta da sala de aula como uma escala estabelecida de 1 centímetro por 100 centímetros. Ou seja, 1 metro, né, 100 centímetros é 1 metro, isso significa que 1 centímetro na representação equivale a 1 metro na realidade. Então, se eu coloquei que a sala de aula ela é 8 metros por 6 metros, ela vai ficar no desenho, no papel, como 8 centímetros por 6 centímetros. Concordam? Então tá aqui, ó, a representação da planta, 8 centímetros e 6 centímetros. A realidade, 8 metros, né, que são 800 centímetros, e 6 metros, que equivale a 600 centímetros. Você notou que essa representação é 100 vezes menor que a realidade? Obviamente que sim. Por quê? Obviamente que sim, professor. Porque se não fosse 100 vezes menor, não caberia aqui na folha do papel. Tá claro isso? Então,
quais são os tipos de escala. Então vê lá na página 265 ainda. Tipos de escalas cartográficas. Então nós temos aí, eu já mencionei para vocês, a escala numérica e a escala gráfica. O que é a escala numérica? A escala numérica, gente, eu vou começar pela cartográfica, né? A escala gráfica. Olha, a escala numérica é indicada no mapa em forma de razão ou fração, utilizando exemplos da sala de aula, que é 1 por 100, né, da maneira que se lê, eu estou pronunciando da maneira que se lê, ou 1 por 100, lê-se 1 para 100, ou 1 por 100 ou 1 para 100. Já a escala gráfica é indicada no mapa na forma de uma linha reta horizontal divididas em partes iguais, geralmente com 1 centímetro de largura. Nela estão indicadas as distâncias reais do mapa em metros ou quilômetros, facilitando assim a compreensão e as distâncias entre os tamanhos que compõem o mapa. Tá claro isso? Tudo bem até aí? Então lá, página 266. Ainda no exemplo da sala de aula, cada centímetro na planta representa 1 metro na realidade ou 100 centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Afinal, cada metro possui aí 100 centímetros. Então a gente vai representar de que maneira? 1 por 100 centímetros, que é igual a 100 centímetros. Agora observe outro exemplo no uso da escala gráfica. Aí nós temos a linha reta, que vai 0, 50, 100, 150 e o m lá de metros. Nesse exemplo, cada centímetro no mapa representa 50 metros, na realidade, ou 5.000 centímetros. Afinal, cada metro possui 100 centímetros. Tá claro isso? Dessa forma, a escala numérica ficaria assim: 1 por 5.000 ou 1 para 5.000. Tudo bem até aí? Ótimo. Aí nós tínhamos os exercícios aí da 266, 267, que eu espero que todos tenham feito, que semana que vem, se possivelmente voltarmos presencialmente, eu vou olhar esses exercícios, por conta disso que eu espero de verdade que tenham feito, né, para não causar nenhuma indisposição. E aí nós vamos para a página 270, que é um pouquinho de curvas de nível. O professor já falou para vocês também de curva de nível. Eu vou continuar falando de curvas de nível depois desse intervalinho que eu vou fazer, para que vocês possam verificar se vocês fizeram aí o exercício da 267 e da 268. Tá legal? Volto daqui a pouquinho com vocês. Tamo junto.